da barraca, uma barraca que tem lá na Praia Grande, muito boa também. Tá, quero mandar um beijo para as 3 irmãs. Tem que marcar de ir no show da Praia Grande. A Márcia e o Chicão. Tem que marcar de ir num show da Praia Grande. Todo mundo perguntou de você. Eu quero ir no da Alok. Será que rola? Você quer no Alok? Você? Eu quero ir também. Eu e o Ale queremos no show do Alok. Se rolar, a gente vai. Então vamos. Qualquer um, mas a gente vai no Você consegue ingresso pra gente? Eu não. Quem quiser dar, que dê. Eu não vou pedir nada pra ninguém. Seus contatos, aciona aí. Não vou pedir, não. Você vai de camisolinha de bolinha, porque lá é quente, viu? Tá bom. Tá bom? Um abraço. Passar bem. Hoje é aniversário de Praia Grande. Manda um beijo pro Praia Grande. Um beijo pro Praia Grande, que eu amo, que eu cresci. Todo mundo sabe o quanto eu gosto dessa cidade. Beijo. Cuidado com a minha perua. Cuidado com a perua. Ela ficou emocionada, porque ela ama a Praia Grande. Vai, Pri. Ela fica até treme as pernas, né? Cidade maravilhosa. Muita gente das outras cidades que não gostavam estão indo morar lá. E o Leandro? O Vaz? Cadê? De novo? Não, a gente vai conversar com ele daqui a pouquinho. Gente, ele tem que mudar a alimentação. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele. E aí o pessoal tá falando aqui, o Leandro tá de castigo. Não é castigo não, minha gente. Pelo amor de Deus, longe disso. O Leandro tá na rua numa missão especial para trazer os mais variados assuntos do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, porque já estamos no ar com o nosso Balanço Geral Vale. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, por estar com a gente na Record TV até as 2 horas da tarde. Tem notícias sem parar, prestação de serviços. Hora do almoço, você sabe que é aqui com a gente. Mais uma vez, gratidão total. Nós mostramos aqui no Balanço Geral uma cratera aberta no bairro Jardim Mourisco, em Taubaté. Não sei se você está lembrado. Ontem choveu forte na cidade e esse problema se agravou. 14 famílias tiveram que ser retiradas de suas casas e olha só quem está lá ao vivaço acompanhando a situação. Leandro Vaz vai trazer as informações pra gente. Isso, meu amigo, o povo te chama e você está aí à disposição, mostrando a realidade da região, os problemas que precisam de solução. Agora fico imaginando, para onde essas pessoas vão, cara? Saíram de casa, aí com risco de ter um desabamento, infelizmente algo inevitável. E como que elas estão sendo atendidas diante dessa situação? Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o nosso Balanço Geral. Nós estamos aqui, portanto, no Jardim Mourisco, onde aconteceu esse problema, né? Uma cratera gigantesca se abriu aqui, a gente vai mostrar para você. E eu já conto também como é que vão ficar essas famílias. O Alexandre, está quase 30 graus aqui em Taubaté, no Jardim Mourisco. Então, vocês me desculpem aí, até pelo suor. Mas, olha, as casas que foram, portanto, interditadas, que nesse momento estão, as imagens são do Eduardo Leandro. Olha só, aqui começa aqui, né, no número 33. Essa é a primeira casa, né, que foi, pelo menos, colocada aí em risco. Com as imagens do Eduardo também, vamos andando aqui. Todas essas casas que a gente vai mostrando aqui, viu, Alexandre e todo mundo que está acompanhando a gente. 33, 36, 38, aqui essa 21 também, 27, 30. Essa casa mais à frente aqui com o portão aberto, uma das mais afetadas também. Eu estava conversando com a dona dessa casa, me contando da tristeza, infelizmente, que foi deixar a residência, foi deixar os móveis todos, tinha cachorro que também teve que ser retirado, todo mundo. Olha o tamanho do buraco. Aí, dá uma olhada no tamanho dessa cratera que foi aberta, gigantesca. Aí tem equipes aqui da prefeitura que estão trabalhando. Eduardo, vê se a gente consegue já... Pena. Nós tivemos um problema técnico, daqui a pouquinho a gente vai tentar restabelecer o sinal para mostrar essa cratera de Taubaté, essas famílias que estão aí desabrigadas, tiveram que sair de suas casas por conta do mau tempo que agravou essa situação. Nós conseguimos restabelecer o contato? Daqui a pouquinho a gente volta a falar com o Leandro Vaz. Será que ele está escutando a gente ainda? Vamos tentar aqui ver a parte técnica para a gente poder mostrar essa informação para lá de importante. A gente acabou de mostrar então esse problema de cratera no bairro Jardim Mourisco. Vamos voltar para lá? Vamos ver então? Atenção, Leandro Vaz. Você está me ouvindo, meu amigo? Pode dar prosseguimento à informação. Isso, por gentileza. Estou ouvindo. Aí, ó. Portanto, Alexandre, aí são as imagens do Eduardo Leandro, ele chegando bem próximo aí onde está acontecendo o trabalho da prefeitura. As máquinas agora, essa máquina principalmente, está fazendo a remoção dessa terra, até para saber, Alexandre, da intensidade do rompimento dessa galeria que passa aqui, portanto, embaixo dessa rua onde a gente está, em que esse problema realmente foi ocasionado. Aí o trabalho sendo realizado. Du, vê se você consegue mostrar aí para a gente até o prédio verde mais à frente ali, onde
também continua interditado, Meu né? Deus. Aí você tem quase, Alexandre, meio quarteirão que foi interditado aqui com essas casas na rua Santina Alves Sus, no Jardim Mourisco. Portanto, tá aí, são imagens ao vivo, você acompanhando aqui no nosso Balanço Geral, essa cratera, portanto, que foi aberta aqui no Jardim Mourisco, a cidade de Taubaté. Tá muito calor, as famílias, viu, Alexandre, como estava perguntando pra gente, elas foram removidas daqui, elas estão desalojadas porque foram para casa de familiares, foram para casa de amigos, porque ontem, quando choveu cerca de 51 milímetros, eles tiveram que deixar suas casas e, infelizmente, não tinham para onde ir e acabaram indo para casa de suas famílias. Vou pedir para o Du voltar para cá para a gente conversar com o pessoal aqui da Defesa Civil. Não sei se dá para fechar daí, Eduardo. A gente vai voltando aqui para você, porque tudo isso acontecendo, viu, Ale? Aqui ao vivo para você. Estou aqui com o Daniel, ele é da Defesa Civil aqui da cidade também. Daniel, como é que ficaram sabendo, né, aí dessa cratera que foi aberta e o trabalho que vocês têm desenvolvido aqui? Boa tarde. Boa tarde a todos. A ocorrência se iniciou no domingo. Domingo, por volta de 15 horas, chegou para a gente via 199 a abertura da cratera. Prontamente estivemos até o local. Cratera de aproximadamente 8 metros de diâmetro e 2,5 metros de profundidade. Possivelmente uma galeria, uma rede alimentadora da Sabesp, adutora da Sabesp, com vazamento, acabou gerando todo um peso, uma carga, e ao lado passa uma rede pluvial da prefeitura. Isso aí tudo gerou uma carga e ocasionou na abertura da cratera. Ontem, após fortes chuvas no município, 51 milímetros foi colhido no pluviômetro, a situação se agravou. Percebemos a cratera se movimentando, efeito negativo. A gente entende que algumas casas surgiram novas patologias. A pedido do prefeito Saldi, a gente acionou o comitê emergencial e estamos analisando desde ontem, incessantemente monitorando toda a situação e entendendo caso a caso qual atitude deve ser tomada. Vocês, inclusive, visitaram casa a casa, né, para entender exatamente o que estava acontecendo com cada uma delas. Isso, entramos casa a casa, demos o parecer da Defesa Civil, depois o assistente social também ouviu cada família. O objetivo maior, que fique claro, é resguardar a vida humana, salvaguardar a vida humana. E dos mais vulneráveis, né? Idosos, crianças, animais de estimação. O objetivo principal sempre é esse, independente do reflexo que isso possa ou venha a dar. O problema é delicado, estamos todos empenhados, desde cedo estamos aqui, a Defesa Civil está em monitoramento constante e entendendo e estudando a melhor solução sempre a ser tomada. 4 das 14 casas têm uma situação mais grave, né, Danilo? Isso, na data de ontem a gente enxergou, estava à noite, enxergamos que um leque de 14 casas estava exposto ao risco. Desta maneira a gente conversou junto com os demais órgãos da prefeitura e essas famílias dormiram fora da residência. A GCM deu a devida segurança na madrugada e hoje logo cedo o trator já está a todo vapor e fizemos nova reanálise do local. Entendemos que 4 dessas moradias está em risco iminente e as demais a gente vai até o final do dia entender e enxergar qual atitude vai ser tomada. E é uma ação que deve também ser por conta da Sabesp, né? Vai fazendo o trabalho aqui a prefeitura, enfim, e aí deve, portanto, ter aí alguma ação efetiva em relação ao que deve ser feito, inclusive com a extensão aqui dessa tubulação, né? Isso, possivelmente tudo se originou de uma adutora da Sabesp, um vazamento da galeria deles, da alimentadora deles, e causou toda essa situação. A gente está, como prefeitura, dando o devido amparo, total apoio, estamos monitoramento como Defesa Civil 24 horas por dia e qualquer sinais de agravamento aí a gente está aqui para enxergar e dar o devido amparo. Obrigado, viu, Danilo, pela participação aqui. Disponha. O Danilo, que é diretor da Defesa Civil aqui da cidade de Taubaté,
muito quente aqui, né? Então, portanto, a gente estava mostrando aí algumas imagens que estão acontecendo ao vivo para você. A Sabesp, viu, Alexandre, o pessoal que está acompanhando a gente também, que deve fazer essa obra aqui no Jardim Mourisco, disse o seguinte em nota, viu, Ale? Que essa cratera que foi aberta aqui na rua após esse temporal que atingiu a cidade, e foi identificado que essa cratera, depois de uma grande movimentação aí constante, isso é a nota que diz a Sabesp. Diz que a vistoria em todas as casas ao redor também aqui estão sendo identificadas. A Sabesp diz que aguarda, portanto, a conclusão dos serviços de retirada do volume de terra acumulado, que é o que está acontecendo, inclusive, aqui, e em execução pela Prefeitura, para então iniciar os reparos nas redes de água e esgoto danificadas. Tão logo, segue a nota, o trabalho da Prefeitura seja concluído aqui na rua, no Jardim Mourisco, a Sabesp diz que o prazo para a recuperação total de sua rede, para que ela seja, portanto, providenciada. A companhia diz que já fez uma ligação provisória para que a população não fique sem água. A Sabesp ressalta que o trabalho está sendo feito com celeridade para resolver o transtorno o mais rápido possível. Transtorno esse, viu, Ale, que eu fico imaginando para as famílias. Eu estava conversando com a moradora aqui, a Juliana, dessa primeira casa, que infelizmente está aqui com o portão aberto. A tristeza, né? Você imagina só a família chegar no domingo, por exemplo, eles foram almoçar fora, na casa de parentes, e aí receberam uma ligação, porque começou no domingo, jorrando aqui, com algumas trincas também, e aí tiveram que vir para casa correndo, quando viram já estava abrindo-se um buraco. E ontem, quando veio essa chuva mais forte, que inclusive ocasionou diversos problemas na cidade de Taubaté, a gente teve essa abertura ainda maior aqui, esse buraco gigantesco que infelizmente fez com que tanto a família da Juliana quanto outras 14 famílias tivessem que deixar suas casas. Como eu disse, essas famílias estão sendo levadas para hotéis aqui da cidade ou então vão ficar na casa de familiares. 4 famílias em situação mais grave, que são dessas casas mais próximas aqui ao buraco, né, a esse buraco gigante que está. As outras famílias, hoje à tarde, deve ter uma informação um pouco mais concreta se elas devem e se elas podem voltar para suas residências. O que se sabe é que aqui mais próximo, pelo menos 4 casas, eles não vão poder voltar agora não. Uma situação muito triste, né, Ale, que a gente relata, portanto, aqui da cidade de Taubaté, segunda maior cidade do Vale do Paraíba, que nesse momento passa por essa situação tão difícil. Que a Defesa Civil tem a função de resguardar a vida dessas pessoas, eu não tenho dúvida nenhuma, e faz esse trabalho em conjunto com a Prefeitura e a Sabesp. Agora, a minha preocupação é com relação ao futuro dessas famílias, porque essa obra deve demorar muito tempo, não é algo que vai se resolver do dia para a noite. E para onde essas famílias vão? Elas vão ser bem assistidas? Elas vão ter algum benefício por parte do poder público para alugar um outro imóvel, para conseguir, quem sabe, uma unidade habitacional? Ou elas vão ficar dependendo de parentes? A prefeitura vai arcar também com o custo do hotel? Tudo isso tem que ser levado em consideração, porque elas não têm culpa com o que está acontecendo. Então, a Sabesp e a prefeitura, por estarem unidas para resolver essa questão, também tem que atender essas famílias nesse sentido, né, Leandro? É verdade, Ale. Essas famílias, principalmente as que não têm uma previsão para voltar para casa, a gente vai trazer no SP Record uma entrevista com o secretário de Ação Social aqui do município, é como se fosse a Ação Social, que cuida dessas famílias. Ele inclusive, fala sobre um aluguel social que vai ser disponibilizado para essas famílias que vão realmente ficar um tempo. A gente não sabe quanto tempo elas vão ficar fora de casa. O drama, viu, Ale, ainda maior, que não saber quando volta, é saber se vai voltar, como é o caso da Juliana, que a gente traz também no SP Record hoje, que ela não sabe, por exemplo, se essa casa vai poder ser habitada. Porque aqui, bem onde a gente está, mostra aqui, o Eduardo, bem onde a gente está aqui, é como se fosse um rio que está canalizado, entendeu? Então não se sabe, por exemplo, qual é a extensão real desse problema que está acontecendo por aqui. Então as famílias estão vivendo esse drama muito triste. A prefeitura, pelo que a gente tem entendido, está trabalhando no auxílio às famílias e também no auxílio às obras. Mas que, infelizmente, estão começando o ano de 2023 uma situação bem difícil, né? Tomara que essa equação seja resolvida o quanto antes. Mais detalhes você confere no SP Record. Daqui a pouco eu volto a falar contigo, meu amigo Leandro Vaz, ao vivaço hoje, mostrando um problema grave na cidade de Taubaté. Aliás, não foi só esse não. Mais desastres foram causados por fenômenos naturais extremos, que aumentaram muito nos últimos anos.
Na região, a tecnologia tem ajudado no trabalho de monitoramento e prevenção de catástrofes. É um radar meteorológico que consegue registrar tempestades a mais de 400 quilômetros de distância. É o que a gente vai ver na reportagem. Balança.